Olá! A pergunta número 4 do Breve Catecismo de Westminster é a seguinte: o que é Deus? Para respondermos a esta pergunta de forma adequada e exaustiva, precisaríamos ver tudo o que as Escrituras falam a respeito de Deus que o próprio nos revelou. Nós não teríamos tempo hábil para isso, portanto, veremos algumas passagens que lançam luz a respeito de Deus e desfazem alguns equívocos e algumas mentiras que podem nos atrapalhar quanto ao entendimento do ser de Deus. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 24, Jesus diz a respeito de Deus o seguinte: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No Salmo número 90, verso 2, está registrado: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Apocalipse capítulo 4, verso 8, o evangelista João registra: os anjos, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esses versículos deixam claro que Deus não é uma força, um poder impessoal que age na humanidade, ou melhor dizendo, age no universo de uma forma impessoal, sem interação com a sua criação. Muito pelo contrário, Deus é um ser pensante, pessoal, relacional. Ele apenas não possui estrutura física, que é algo que a nossa mente às vezes tem dificuldade para compreender e acaba confundindo as coisas. O fato de Deus ser espírito não significa que ele não é um ser, que ele não é uma pessoa. Não significa que ele é uma força impessoal, como o agnosticismo preza. É importante entendermos que Deus é a fonte de toda virtude, de toda moralidade. Ele, como Criador de todas as coisas, é a fonte única e exclusiva de todos os bens que nós possuímos, que nós vivenciamos e experienciamos. Alguns atributos de Deus podem ser pontuados aqui. Por exemplo, Deus ele é infinito. Deus não possui limitação para a sua existência. Deus ele é eterno. Ele não foi criado por um outro ser anterior a ele e também não será sucedido por um outro ser depois dele. Deus é imutável, ele não está suscetível a paixões e volatilidades dos seres humanos. Ele não se mede por paixões humanas, de maneira que ele é estável em seus decretos, em seus pensamentos e em seus planos. Também de Deus parte toda a bondade, toda a justiça, porque Deus é a fonte. O ser humano não consegue entender muitas vezes os planos de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus. O fato é que o nosso senso de bondade e justiça é corrompida pelo pecado. Então, pela nossa limitação intelectual, cognitiva, não acessamos o que Deus é. E isso muitas vezes faz com que nós tenhamos um pensamento corrompido de Deus. Por isso que a humanidade é cheia de ódio, cheia de rancor a respeito de Deus, atribuindo a Deus as suas próprias injustiças e as suas próprias pecaminosidades. Mas o escritor francês João Calvino diz que o ser humano possui em si, dado pelo próprio Deus, uma capacidade intelectual, instintiva, de reconhecer que existe um Deus. E essa capacidade dada pelo próprio Deus existe para que o homem, então, reconheça a sua existência, o busque e se relacione com ele. Desta forma, a humanidade pode voltar-se para Deus e conhecê-lo, conhecer a sua vontade, conhecer aquilo que ele tem para a sua vida, como nós já vimos na questão anterior. Portanto, não se engane, Deus não é um ser impessoal, ele é pessoal e quer se relacionar com a sua criação. Medite nisso e que Deus te abençoe.